Um bom fim de semana a todos, um excelente sábado e que Deus abençoe a sua vida e a toda a sua família. Preste muita atenção no testemunho da senhora Zulmira. Tudo ia bem, aparentemente bem, mas de um momento ou outro ela perde tudo. Senhores, presta atenção, perde tudo, literalmente tudo. Acompanha. Tive uma vida normal, casei, tive uma filha, tudo normal. Trabalhei 25 anos com o meu ex-marido e a vida foi sempre andando, tivemos várias lojas, casas e assim. Depois, de repente, fiquei sem loja, fiquei sem casa na Ericeira, Pronto, tínhamos 3 casas, fiquei sem nada. Fiquei com um único carro, que era um Smart pequenino, foi o que eu fiquei a zero. E, entretanto, ele fugiu para a Alemanha. Pensava que os problemas que se acabavam, ficavam cá tudo para mim, porque eu tinha os meus pais. E então ele ficou todo aborrecido por ter fugido para a Alemanha e não ir atrás. E eu fiquei com os meus pais e com o meu pequeno negócio. Não esta loja que tenho hoje, mas outra que também a perdi. Depois, no dia 6 de março, há 5 anos atrás, o meu pai faleceu. Em fevereiro ele lembrou-se de vir a Portugal com uma senhora. No dia 8 de março faleceu a minha mãe. E a partir daí perdi tudo que tinha, tudo perdi, foi meu património, foi tudo, perdi tudo e aí veio-me a depressão. Meus dias era chorar, não conseguia conduzir, não conseguia trabalhar. E depois fui a uma médica e andei a tomar medicação. Eu fiquei com uma de dívidas para pagar 1000 euros por mês, que o meu ex deixou, não é? Mais 100 euros para a médica eu também não conseguia, e sozinha, sem ajuda de ninguém. E então eu disse, eu não posso andar aqui, porque se eu não tenho dinheiro, vejo-me aflita, quanto mais 100 euros todos os meses para a médica, para a medicação. Eu não posso estar aqui, eu vou deixar. Entretanto, conheci a igreja. Hoje, eu sinto muito bem. Há 3 anos que montei a loja do 00. Hoje, graças a Deus, estou bem, estou sozinha, continuo a fazer tudo sozinha e estou bem e sinto-me bem. Não preciso mais de tratamentos, nem de medicação, não preciso de nada. A depressão foi embora e eu estou bem e continuo na igreja e graças a Deus, que Deus tem-me ajudado. Vazio. Esta é a definição da vida de muitos. Vazio dentro de casa, vazio no bolso, vazio na saúde, vazio na alma. Estas são algumas coisas de uma vasta lista que compõem o que tem faltado na vida de muitas pessoas. Até hoje, o túmulo do Senhor Jesus está vazio porque Ele reviveu para preencher toda a sua vida. Neste domingo, 24 de abril, às 9 da manhã, o fim de todos os vazios. Cenáculo do Espírito Santo no Funchal, Rua Doutor Brito Câmara 32, em frente à rotunda dos Bombeiros Sapadores do Funchal, ou num templo de Universal mais perto de si. Perdeu o marido, porque foi-se para a Alemanha. Perdeu o pai, faleceu a mãe. Tudo começou a desmoronar. Interessante, entre aspas. Como é que uma pessoa que supostamente tinha tudo, agora vê-se com nada? Imagina o estado anímico. Imagina o interior da senhora Zulmira. As confusões, ela contou tudo o que ela contou, ela mencionou. Agora, ela se libertou, ela conseguiu reverter o quadro negativo da sua vida. Ela libertou-se das forças negativas, ela libertou-se dos problemas que ela tinha, ela libertou-se do passado que supostamente causa tantos traumas, tantos complexos na vida de muitas pessoas. É ou não é? Pessoas que até hoje carregam traumas e complexos do passado.
Se esta senhora venceu, por que o senhor não vencerá? Se esta senhora conseguiu, por que a senhora não vai conseguir? Agora, ela não conseguiu só, ela não venceu só, ela buscou ajuda em Deus, e é isso que faremos neste domingo. Neste domingo, nós vamos buscar a ajuda do Todo-Poderoso. Haverá um momento do culto, você deve trazer a sua garrafa com água, por favor, que nós vamos consagrar a água, vamos beber dessa água para a nossa cura, para a nossa libertação. A água é apenas um ponto de contato. Nós vamos ministrar na oração da fé a cura e a libertação. Também oramos pelas famílias. As pessoas trazem as fotos, os álbuns das suas fotografias, das suas famílias, algumas fotos, os nomes, levantam para o alto. E o ponto mais alto é o recebimento do Espírito Santo. Tudo isso num só culto. O primeiro culto da semana, o primeiro dia da semana, domingo, o dia do Senhor. Olá, sou o Rui, tenho 28 anos e sou empresário no ramo da barbearia. Hoje em dia tenho uma vida realizada, feliz, estável, mas nem sempre foi assim. Para os meus 15 com 16 anos eu envolvi-me com álcool e com drogas. Através da zona onde morava, convívios que tinha com aquela idade, amizades, o acesso a álcool e a drogas foi extremamente facilitado. E o que aconteceu foi uma espiral de 7 anos de sofrimento. Eu era responsável em casa, nunca dei grandes problemas ao meu pai, nem à minha mãe, até à data de 15, 16 anos. Mas a atração da vida boémia, a atração da noite, dos amigos, levou pouco a pouco, de grau a degrau, eu a cair em decadência. A um ponto que eu tive que parar e pensar o que realmente queria para a minha vida, porque se eu continuasse a vida que estava a viver, eu estaria morto neste momento, ou se não tivesse morto, ou atrás das grades por traficar, seja o que for, porque é isso que leva esse mundo, é só uma questão de tempo. Comecei essa vida com álcool e algumas drogas leves, incluía haxixe, cannabis, e mais tarde, cerca de 1, 2, 3 anos depois, envolvi-me com drogas sintéticas, ou seja, cada vez foi mais pesado, e isso trouxe uma espiral de sofrimento à minha vida. Eu comecei a trabalhar cedo, comecei a trabalhar com 17 anos. A vida que eu levava, apesar de eu querer construir família e ter algo estável, não era compatível, não é? Eram opostos, por isso não era impossível haver um encaixe. Fui muito decepcionado na minha vida sentimental. O meu relacionamento com os meus pais foi criado ali um fosso tremendo, que eu passava dias fora de casa, noites fora de casa, o que é normal num jovem que anda nessa vida boémia, passa dias sem ir a casa, etc, etc, por aí fora. Sentia um vazio. Toda essa falsa felicidade que eu buscava era momentânea, por horas, até ao dia seguinte, depois tudo voltava ao normal. E muitas vezes, apesar de eu querer deixar o mundo do vício, o mundo do álcool, nunca tive forças. Por vezes afastava-me por um certo ponto quando eu via que estava mesmo a ficar uma coisa mais pesada para a minha vida. E lembro-me de uma situação muito clara, como se fosse hoje, de estar ajoelhado, estava com uma ressaca tremenda por causa da droga, e estar com o 112, o número de emergência marcado no telemóvel, e a pensar, ligo, não ligo, vou ficar aqui, não vou, mas também se vou para o hospital isto vai-me acarretar um monte de problemas, toda a gente vai saber da minha vida, porque acima de tudo eu era esperto, eu era esperto em saber-me ocultar da vida que eu levava de noite, e acho que às vezes isso oculta muito a nível dos pais saberem da vida dos filhos, porque hoje em dia é fácil enganar. Eu conheci a Igreja Universal através de um amigo meu, curiosamente, que também ia comigo para as noites, e era envolvido na droga como eu, e ele disse, olha, Rui, tu tens que vir... Eu era totalmente descrente, porque eu creio que mesmo assim, o povo europeu é um povo descrente, o povo europeu precisa de ver para crer, creio que é um iceberg para derreter, não quero dizer que sejam todas, mas uma boa parte da população. E eu era totalmente descrente em tudo que fosse sobrenatural, queria só que fosse científico, que a ciência me podia mostrar. E quando me falaram, principalmente esse colega meu, que
partilhava das mesmas ideias de que, olha, tens que vir a um sítio. Ele não quis logo dizer que era a igreja, se não sabia que ia levar um ano de minha parte. E ele me disse, tens que vir a um sítio e tal, que, olha, aquilo até falam de Deus, e que isso passou-se apenas numa reunião que ele foi. E eu, a primeira frase que lhe disse, olha, mas ainda ontem falavas que não querias em Deus e agora já dizes que há alguma coisa, tipo, o que é que se passou? Deram-te a fumar alguma coisa? Porque foi mesmo essa a expressão que usei. E ele, não, olha, tens que vir que é diferente, tens que vir, tens que experimentar. Mas eu não fui, resistia, porque o orgulho é uma pedra enorme no nosso sapato e a gente às vezes arrasta, às vezes já tenho o pé em ferida, mas continuo a guardar essa pedra. Uma ocasião cheguei a casa frustrado por tudo que se tinha passado nessa semana. Foi isso uma semana horrível para mim e esse meu colega já estava a ir às reuniões da Igreja Universal, aos cultos, e eu liguei para ele e, olha, vais lá hoje e eu vou contigo. Era uma sexta-feira, nunca mais me esqueço. Eu mal entrei, estava a ver o caminho de luz e quando foi feita a oração forte eu comecei a passar mal e dei conta de que o meu problema não era só as coisas que eu via, mas sim algo sobrenatural que estava em mim e que estava a determinar todos esses acontecimentos negativos na minha vida. E eu acho que o meu encontro com Deus é inesquecível, mas também é inesquecível o primeiro dia que eu entrei, porque eu chorei de início a fim da reunião. Eu não sei onde é que fui buscar tantas lágrimas. Hoje em dia rio, mas foram lágrimas de arrependimento. Eu ouvi falar do Espírito Santo. E quem eu ouvia falar dele, via a diferença que tinha feito na vida dessas pessoas. E eu vi que era o que eu necessitava. Era o que eu necessitava. E eu, como tudo na vida, eu tenho que lutar para tudo. Eu tenho que lutar por tudo. E se quiser ter um bilhete para um jogo de futebol que é importantíssimo, eu tenho que correr, eu tenho que ir ser o primeiro da fila, etc. E coloquei toda a força nisso. E o dia que recebi o Espírito Santo, nunca mais me esqueço. Numa manhã de domingo, o pastor mandou vir à frente na reunião e quando houve imposição de mãos na busca, foi algo indescritível. Que só quem teve esse encontro, porque são coisas que não se explicam, às vezes que... Mas como foi, que olha, foi algo inexplicável. Quando acontecer contigo, vais saber que é. E porque foi esse o conselho que me deram. Tipo, uma transformação interior, uma transformação da mente, da maneira de pensar, de agir, a vontade de querer ajudar as pessoas e, acima de tudo, de nunca mais levar a velha vida que eu levava. E a partir daí tudo foi uma transformação. Estou na Igreja Universal há 6 anos. Foi uma mudança que a cada dia, que parece que a mudança não está a acontecer, mas nós se permanecemos, ao longo prazo nós vamos ver uma transformação enorme. Eu, apesar de ser bom trabalhador, de gostar de colocar a força no que fazia, quando fazia isso antes de Jesus, perdia tudo. Quando fazia isso antes de Jesus, antes de ter o Espírito Santo, mudava de empresa com muita frequência porque a empresa o abria falência, etc. E houve um ponto que o Espírito Santo capacitou-me para tudo e mais alguma coisa. Não só o meu interior, mas nas diferentes áreas da minha vida eu fui conquistando. Casei com uma mulher de Deus, tenho uma filha, sou extremamente feliz e abençoado no meu casamento. A nossa relação dá-nos muito bem, além de marido e mulher, nós somos os melhores amigos, que acho que isso é muito importante numa relação. E a nossa filha é linda, é saudável, é abençoada por Deus e é tudo num casal. Tenho uma casa preenchida, tenho uma família realizada e, mais recentemente, claro que a prioridade é a família, é cura interior, etc., mas também quis lutar por mais. Faz agora 1 ano, em novembro, que abri uma barbearia e já tenho novos projetos para o futuro. E pronto, e o atingir a liberdade financeira, o atingir a independência laboral com a idade que eu tenho, de onde eu vim e onde estou, foi a cereja em cima do bolo. Foi a cereja em cima do bolo. E pude ser... falo orgulhosamente disso porque é um bom orgulho, entre aspas, de todos que, mesmo da minha própria família e amigos, vizinhos, que viram a minha ida à Igreja Universal como um ponto negro para mim. Quer dizer, de antes o meu ponto não era negro, cá era viciado e era alcoólico.
A sociedade começou-me a ver como o ponto negro da minha vida foi ter entrado para a Igreja Universal. Neste espaço de tempo, hoje são obrigados a retirar o chapéu. Não a mim, mas para Jesus. Porque esse sim é merecedor de toda a honra e toda a glória. Hoje sou feliz, ainda não tenho 30 anos, eu sou casado, tenho uma filha, tenho casa própria, tenho carro e trabalho por conta própria. A minha esposa também tem uma estética, trabalha por conta própria e, acima de tudo, tenho Jesus na minha vida, que isso sim é o mais importante, que é o pilar principal para o restante de todas as áreas. E quando às vezes nos criticam, nos perseguem, a maior, entre aspas, bufetada de luva branca que podemos dar a essas pessoas, no fundo de as querer ajudar, é mostrar a nossa vida, o antes e o depois. Quem nos acompanhou, quem nos conheceu antes e quem nos conheceu depois. Isso é o maior exalar de perfume de Cristo que nós podemos ter. Deus não me tornou perfeito, mas fez com que tudo à minha volta fosse uma perfeição. Eu falava ainda há pouco de tudo que fazemos aos domingos, mas o ponto mais alto é quando nós sentamos, meditamos na palavra de Deus e, mediante o que nos é revelado, passado, nós fazemos a nossa entrega voluntária, incondicional, sincera. Colocamos a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos objetivos nas mãos de Deus. E o que é velho, Ele faz novo. O que é mau, Ele faz ficar bom. Sim, Deus se renova todos os dias. Ele pode e quer também renovar sua vida. O que está velho, sim, o que está velho, Ele quer fazer novo. Esse velho homem, essa velha mulher, carrancuda, triste, desanimada, afligida, o Espírito Santo, quando entra, faz uma nova mulher, um novo homem alegre, feliz, confiante, seguro, determinada, certa de que Deus é consigo. E Deus é comigo quando eu sou com Ele. Venha receber o Espírito Santo. É o bem maior, é o bem mais precioso que podemos ter. Claro, isso tem um preço. Não. Quanto? Não é quanto, é o quê? Não é quanto, não é dinheiro. É o quê? É a sua vida. Para você receber a vida que vem de Deus, você tem que entregar a sua vida, abrir mão dos seus pecados, dos seus erros, abrir mão da sua velha vida por uma nova vida. Em todas as igrejas universal, neste domingo. Aqui no nosso cenáculo do Funchal, às 7 da manhã, 9 da manhã, 3 da tarde e 6 horas da tarde, na rua Doutor Brito Câmara, número 32. Qualquer informação, o 21-836-8008. Passa os dias em busca de algo verdadeiramente cativante, que lhe dê uma direção, que o motive e, sobretudo, o oriente para tudo na vida. Não procure mais. Aceda a igrejauniversal.pt. Este é o seu espaço, a sua resposta para os desafios da vida, com artigos diários, mensagens, textos de reflexão. Inspire-se com os casos reais. Aprenda hoje mesmo um novo conceito para a sua vida. igrejauniversal.pt